Jesus voltou, ajuda eu a realizar o sonho dos 100 mil seguidores. E se inscreva no canal e deixa o like aí, nem se for por pena. Brasil, o que tá pegando, hein? Eu vou morrer dizendo que a Bíblia é a verdade e qualquer coisa fora dela Amém. é mentira. Então, a minha preocupação com o Kleber é porque, embora a gente não tenha amizade, entendeu? Já participei de cultos que ele ministrou, vi a unção de Deus na vida dele. Ele é um camarada fora da Mas curva. ser usado não significa ser aprovado. Unção Não, significa deixa que a só, vida deixa tá, eu só terminar. né? Ser usado não significa necessariamente que a pessoa esteja aprovada, mas ela recebeu o dom. Sim, Ela dons recebeu são uma unção de revogáveis, Deus. Então é filho. Entendeu? Se fosse meu filho, eu não queria ter uma postura assim, entendeu? Dizer, não, vai pro inferno. Tá, eu também já não, foi embora. Eu ia também lutar não. por ele. Claro. Eu não tenho essa liberdade para chamá-lo, para conversar, até porque ele vai Mas dizer, você não está quero te aberto ouvir. se ele precisar. Claro, Sim, adoraria. Então a adoraria porta conversar está aberta com aqui ele. para ele, ó. A Porque porta eu tá acho aberta. que a questão, por exemplo, eu acho que a questão da experiência, Sara, é isso que é importante a gente sentir. Que a gente não tem, né? Eu não sei o que é isso. O que é Uma isso, pessoa o quê? ter preconceito comigo por causa da minha cor de pele. Sim, sim, sim. Mas isso não Sabe, tem a mas ver. eu fico pensando, quando meu amigo contou, eu do jeito que eu sou sangue quente, Aham. se eu visse alguém fazer uma coisa dessa com um filho meu, eu ia Sim. sentar a mão. Sim, mas isso não tem a ver com toda Eu a ia sentar trajetória. a mão. A pessoa está numa trajetória errada já há muito tempo, isso é só a ponta do iceberg. Isso não tem a ver com toda a trajetória que a pessoa já tem feito Então, errada. mas a na gente não vida. conhece isso o é coração, só um detalhe não conhece o que tá por viralizou. detrás. Mas, por exemplo, né? pedir ajuda pro Lene, por exemplo, que é cristão e tal, e também já sofreu racismo, sofreu preconceito. O que você acha sobre isso, sobre a letra, você conhece? Então- ou sobre o caso especificamente? Então, eu acredito que o Kleber Lucas, quando fez essa declaração, ele queria evidenciar que a gente sofre racismo dentro da igreja também. Dentro da É igreja. lógico. Entendeu? Então não é Existe só do lado de racismo. fora. Existe racismo, como a gente não vai negar isso? Então, Claro, é isso mas que isso eu não acho. tem nada a Eu ver acho que por com isso o assunto. Na minha opinião, a pessoa tá querendo arrumar cabelo em ovo, mudando o assunto. A música não tem nada a ver com racismo, todo mundo sabe disso. É um outro assunto. Ele pegou um assunto que não tem nada a ver, que é importante, falarmos de racismo. Isso é um assunto não importante. é. Me Mas ele permita pegou uma discordar. música Me pergunta que não tem nada a discordar. ver com racismo, e enfiou no me meio do permita assunto. discordar de você. Tenta entender o que eu estou Ok. falando. Eu concordo com você, tudo que você falou no que diz respeito a estas outras questões. E que a música não é racista. Não. Pronto. Aí que tá, não é isso. É que quando você sofre muito uma situação, Você vê a em tua tudo. leitura Você vê em é tudo. por esse Obrigada. filtro. Obrigada, entendi. Entendeu? Então, um camarada Ou seja, desse, veja o racismo ele em quer tudo. ele quer entender como é que é a cabeça das pessoas. E aí, quando você começa a mergulhar na cultura, a cultura é racista. Sim, aquela E coisa não é do racista racismo agora, estrutural. é racista há entendi. séculos. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu não. Como Eu eu tô tive dizendo, um eu não irmão fui afro, verificar. eu tive um irmão afro que morou com a gente por mais de um ano, um americano afro-americano, que foi tipo filho de criação dos meus pais. Ele era baterista dos meus pais e morou com a gente. Até hoje ele é baterista nos Estados Unidos, toca com vários artistas conhecidos e a gente. Então, na minha casa eu nunca tive esse problema. Eu fui criada no meio artístico que não tem, graças a Deus, esse tipo de problema na maioria. Então, você Mas é uma realidade horrorosa. A gente é horrorosa. vê. É horroroso. Então, uma pessoa bizarro. que passa por isso, como por exemplo, uma pessoa feia, ou uma pessoa, um gordinho, que cresce sentindo, ou recebendo Feio bullying. pra mim não existe, pra mim é relativo feio. Não. Mas o gordinho que sai sofre do gordofobia. padrão da sociedade. É. O que acontece? Essa pessoa passa o tempo inteiro ouvindo as pessoas diminuindo. Ela vai ter uma Ela tem um autoimagem. filtro, ela tem um faz. filtro pra tudo E aí, diferente. de repente, um cara desse que é Já tá calejado, que é né? vencedor, é inteligente, estudou, talvez ele esteja querendo gritar pro mundo Tudo que bem. isso é uma coisa que tá errada, que ele tá querendo ser uma voz para ajudar outros. Só que, na minha opinião, ele ainda pode estar ferido a ponto de perder, vamos dizer assim, essa sensibilidade para usar aquilo que é verdadeiro. Como esse rapaz, como esse pastor da nossa igreja, que é um músico espetacular, é um artista, é negro. Ele falou assim, é uma pena que ele tenha usado isso e esse argumento que é errado, que é outro falacioso, assunto, né? Que não é que não racismo. está falando de racismo, porque isso
desvia o foco e faz com que a gente deixe de ter uma discussão Tira a séria a validade da respeito. discussão séria. Tá Porque falando na que hora- ele só usou o exemplo errado, é só isso. Quando você De usa uma coisa real, ele usou o exemplo errado. Ou é seja, isso também? falou tá de um Né? assunto todo mundo, importante. o que tá todo mundo falando é o seguinte, olha, errou por isso, porque é a Bíblia, olha, ele não crê na Mas não Bíblia. vamos invalidar que o tema E a partir desse momento ninguém tá É, discutindo não mais o prestou atenção. racismo. Fala, Lene. Então, eu acho que ele se expressou mal, usou O exemplo errado. mas eu acredito que ele seja sobre isso, assim. Eu acho. Por isso que De eu não quero julgar. tocar o numa coração. ferida Não, que eu tem que entendi. ser... Eu entendi, mas no meu ponto de vista, pelo menos o que eu aprendi até aqui, é que pessoas que já vêm com esse histórico de vida, que desonram 4 casamentos, 4 situações juradas no altar de Deus, nunca deveriam estar nem no altar. Nunca deveriam ser nem subir no altar para ministrar. Ah, quero continuar meu ministério. Sou uma pessoa que casei 4 vezes, divorciei 4 vezes. Vai pregar nos É que a ribeirinhos, gente vai tá falando- trabalhar lá nos ribeirinhos onde não A tem gente tá falando de mídia, duas coisas onde não separadas, tem... né? Isso. Questão Você do entendeu? racismo e a questão dele Pra que mim, você tá se isso levantando. aí, pra mim é uma pessoa totalmente despreparada para esse lugar que a pessoa tá almejando e querendo. Pra mim, essa pessoa não deveria nunca nem estar ali, porque não tem exemplo, não tem vida de exemplo. Não é uma pessoa que eu acho que deva estar ali, porque não é um exemplo a se falar, não é um exemplo a ser copiado, entendeu? E aí o que acontece? Deixa outra pessoa falar desse assunto, que vai ter uma vida exemplar, né? Agora, o que, É o que, que eu, eu o que, que eu penso. gostei? Que Entendeu? muitas pessoas, muitos cristãos Sim, negros começaram a falar sobre isso. foram e falaram, olha, de fato existe racismo, Claro. mas ele tirou do contexto e foi infeliz na sua colocação. É só de se levantar o assunto e a gente Existe. falar sobre isso. E o pior racismo que eu vejo hoje nas igrejas é, por exemplo, o racismo com É o os preconceito. homossexuais. É, o Os preconceito homossexuais, qualquer que que são seja. uma parte enorme dentro da igreja, a gente vê muitos homossexuais na igreja, eles sofrem, por exemplo, a igreja é totalmente despreparada para lidar com homossexuais. Por exemplo, as piadinhas né? que tinham antes. Se tem uma coisa que essa geração melhorou muito, é que o jovem ele já não aceita mais, ele não aceita mais Bullying. homofobia, não Bullying. aceita bullying, não aceita racismo. Essa é uma Sério. coisa que Sim. essa geração melhorou Isso muito. Isso é verdade. Mas, por exemplo, eu tenho ovelhas que são homossexuais. E às vezes, quando tinham as piadinhas, eu sabia, porque eles me contavam, sempre tiveram muita liberdade para falar comigo, porque eu amo, né? Eu não tenho problema Eu de também amar. amo. Mas você vê a tristeza, entendeu? E assim, o que eu vejo? Eu vejo que o altar, o local de evidência, é local para pessoas que são exemplo. Quando a pessoa não é exemplo e ela toma um lugar de evidência, vai dar ruim. Vai dar ruim. A pessoa não está com base, não está firmada na rocha, não está firme. Vai dar ruim. Seja porque falou um exemplo errado, seja porque não sabe colocar uma pauta seríssima da forma como deveria ser colocado. Não me interessa o exemplo que a gente está querendo dar aqui. Mas uma pessoa que não está capacitada para o altar não deve estar no altar. E, infelizmente, o que acontece? Acaba dando mais ibope para uma pessoa que nunca deveria estar tendo esse ibope todo. Essa situação está dando o ibope. Essa pessoa não estava nem conhecida. Tem gente que nem sabia que essa pessoa existia. Essa pessoa agora tá viralizado. Eu acho uma bobagem. Acho que não devia nem falar desse assunto. Porque é uma pessoa que não tem nada para acrescentar. Não, veja, Entendeu? eu não acho que ele fez isso para viralizar. Também acho que não. Eu não acho. Sinceramente, Eu não estou dizendo que é isso, não. Eu estou dizendo eu que acho o povo que é que está viralizando. eu acho que ele As sofreu pessoas é que estão muito viralizando com ele. isso. Como a grande maioria dos negros sofrem no Brasil. Ah, entendi. E isso para Com ele racismo, é né? uma questão fundamental. Sim, e entendi. hoje ele tem não só lugar de fala, mas tem discurso. Ele tem discurso, ele tem capacidade de articular um pensamento. Só que ele foi infeliz ao ter usado Amor, né? Foi esse exemplo. uma metáfora que é bíblica, Sim. dizendo que não tinha nada a ver com preto e branco ali, era branco e vermelho. Agora, sinceramente, eu não sei se ele sabia que o texto era bíblico. Acho que não, senão... Porque nem todo mundo É. sabe. Às vezes ele está tão Se fosse olhando para bíblico, esse ele lado. daria, ele daria Entendeu? contexto. é. Gente, pelo amor de Deus. Ou mas às vezes mesmo não que sabe, saiba, né? mesmo. Mas pelo amor de Deus, não tem muita gente que não sabe. É um pastor, gente. Ah, mas você não conhece Cursou todo- a você escola não da sabe teologia dele. Fez curso com algumas pessoas, amigas minhas. Eu não vou inclusive, fizeram julgar curso a junto menos com que ele me diga. Não, eu sabia. Eu tenho amigos que cursaram. Se ele sabia, eu creio que ele foi infeliz de qualquer forma, porque o que ele falou está errado.
Agora, o que eu penso, O que eu acho que a sabe? igreja tá dando muito ibope pra uma pessoa que não merecia esse ibope, porque não é exemplo pra nada, nem pra Mas ninguém. se você não Bom, rebate, eu não gosto de... Bom, primeiro que eu não gosto de ficar falando de ninguém na internet. Tem gente que só cresce na internet falando dos outros. É isso. Se ficar fazendo react, Isso. fulano de tal, cantora tal, aí fica bate-boca. Eu não entro nessa. Exatamente. Eu só fiz um comentário, até nem citei o nome dele. Por quê? Porque eu falei, eu tenho o conhecimento de que isso está na Bíblia. Sim. Eu não sabia, por Tem exemplo. muita gente que não sabe que está É. na Bíblia. Então eu tenho que dizer e tenho que explicar. Ó, isso não tem nada a ver com questão racial, é uma metáfora que Deus usa Misturou o assunto, né? na sua palavra para mostrar que o pecado mancha as pessoas interiormente como o carmesim, E que é é uma uma tinta aula vermelha, isso é uma aula, mancha né, a lã branca, tinge. Então pronto, eu fiz isso. Agora julgar o Kleber, ou julgar... Olha, eu não gosto de julgar ninguém, sabe? Não julgar não, mas constatar, né, pastor? O que é fato constatado, a gente já sabe, é constatado. Então, é constatado que essa pessoa já vem vindo de uma situação muito complicada. Teve outras situações que se envolveu, foi cantar em centro de religião africana, outras coisas que a pessoa também se envolveu além disso, e outras declarações. Então, assim, eu acho particularmente que essa pessoa não deveria nem estar recebendo esse ibope todo, porque, sinceramente, não é exemplo para mas jovens, é que a pra questão adultos, é- pra ninguém. Não, Ibope aconteceu. Não porque tem ele, como, né? primeiro, que É. ele tem muitos seguidores. Segundo, que Foi- ele, foi que com ele Caetano tava no Veloso, com é. Caetano Veloso. Isso, é isso, é. é isso. Não é? E uma coisa que eu vejo, entendeu? Eu não quero julgar especificamente, mas uma coisa que eu vejo, eu já conheci muita gente do meio gospel que sonha em ser artista secular, que bajula artista secular. Não sei se é o caso dele, realmente não conheço, nunca conversei sobre isso, não tenho essa condição de falar. Mas eu já vi muito isso. E às vezes, para estar na rodinha e fazer parte, muita gente faz a média, entendeu? Então, assim, tudo isso me cheira muito mal. Tudo isso, por mais que é importante falarmos de racismo, temos que falar de temas polêmicos, temos que levantar essa bandeira sim para falar desses assuntos. Concordo com o pastor Lamartine, mas acho que foi a pessoa errada, entendeu? Então, dando ibope para a pessoa errada, era melhor ignorar. Se Porque o não é objetivo exemplo. dele era levantar a questão racial, ele foi infeliz na escolha, porque ele podia usar. Entendeu? Ele podia usar, porque quem é o primeiro libertador da Mas história é vamos, Deus. vamos, Teve- vamos teve ver um outro tempo- lado. A teve gente um- está falando uma coisa aqui, o Leni falou uma coisa que, pra mim, é uma outra realidade. Ele falou, tem Sim. racismo na igreja. É claro que tem. Assim como Entendeu? eu Porque posso a igreja falar... é a Então, sociedade, a mas igreja só de a estuda a gente falar sociedade. isso, né? Assim como eu posso falar pra você que tem machismo na igreja. Claro. Eu enfrento todos os dias. Se eu entrar no meu Facebook, se eu entrar no meu Instagram e caçar comentário Vai de ter hater, gente- vai ter alguém dizendo, pastora não existe na Bíblia. Vai ter isso. Ixi, eu já tive que responder tanto isso. É. Todos Ah, os nem dias. respondo mais. Então, o que eu faço? Eu primeiro não vou dar ibope, né? Segundo, se eu for responder, se for alguém que realmente vale a pena eu responder, eu vou responder, eu tenho, como é que é a minha vida? Eu ralo para viver a vida que eu vivo. E eu quero ouvir pessoas que também ralam para ter. O que é ralar? Paga preço de santidade, paga preço de renúncia, tem vida de exemplo. Eu não quero ouvir quem não tem vida de exemplo. Eu não vou valorizar uma pessoa pelo talento da pessoa. Por quê? Talento não salva ninguém. Não, mas não é. Veja bem. Entendeu? No caso ali, Mas eu o valorizo não brasileiro, pelo eu talento. sei, pastor, que não é o seu eu valorizo porque ele não é só talento. Pastor, eu sei que não é o Ele seu caso. sempre teve unção, mas no ele ministrava. Brasil, Quantas vezes eu chorei com ele eu ministrando? sei, pastor, mas no Brasil existe essa coisa de o glamour. Eu sei, gente, eu comecei minha carreira como missionária, como cantora gospel. Quando eu comecei a ministrar música, foi só 6 meses que eu aguentei, porque as pessoas não sabiam nem se eu estava em santidade ou não, e as pessoas estavam já bajulando, rasgando seda para mim. Eu parei de cantar, comecei a escrever e pregar, porque eu falei, eu não vou suportar esse nível de encantamento das pessoas. E o brasileiro tem isso, o talento deslumbra, dá prazer. Muita gente não ama o cara que está cantando, não. Ama o prazer que sente quando o cara canta, quando o cara toca. Prazer. É envolvente a música, o talento. Isso é uma realidade, Mas não é uma todo coisa dom fácil. faz isso. É. A Exato. própria palavra carisma, Isso aí. no grego, é dom. Por isso E o mesmo que é que que é o nós temos que carisma? selecionar. É algo que você tem que encanta a pessoa. Exato. Isso. A Por sua isso, maneira de ser, a sua maneira de falar, o talento que você tem, o dom que você tem, isso tudo vem de Deus. por isso a importância de quem Assim, tem ó, o pra- talento ser pra- selecionado, não pode qualquer Para a um gente brotar, resumir né? aqui o que eu penso. Pode. Tudo começou com... O que vocês acham disso? Eu acho que ele cometeu um erro teológico.
mas eu Que não continuo... invalida que não a inva- questão de A racial a e questão preconceito, racial preconceito é uma que ele- temática ele importante soube. a ser discutida, e a minha oração é para que ele se encontre e que ele possa ter um encontro com Amém. Deus, de maneira que ele volte a ser aquela pessoa pura no relacionamento com Deus. Amém. E não só no intelecto, porque eu sei que ele tem estudado muito, ele está lendo muita gente, intelectualmente falando, gigante, mas como a própria Bíblia diz, que quando você recebe um ensinamento, você recebe mais do que a letra que está por trás, vem o espírito que está por trás. Sim. E hoje nós estamos vivendo num tempo de engano. Sim. Então o Tem espírito muito de engano, ele vai enganar muitos, porque ele é altamente lógico, ele é altamente sedutor, entendeu? E, na minha opinião, a questão do preconceito, que é uma questão super legítima, se para uma pessoa que vive aquele preconceito, se ela não tratar na alma dela para entender o amor de Deus, o valor de Deus, eu sempre falei para as pessoas, para os negros, eu estava falando aqui, se tem uma raça que tem que se orgulhar de ser, é o negro. Superior, né? É superior. Superior. Eu estava falando aqui, ó, você pega os atletas, melhor jogador de futebol, Pelé, negro. Melhor de basquete, Michael Jordan, negro. Melhor velocista, Usain Bolt, negro. Você vê os melhores músicos, os melhores cantores. Você pega uma Sarah Vaughan e compara com a Barbra Streisand, que é uma branca maravilhosa. Houston. Whitney Houston. Pelo amor de Deus. É outro nível. Parece que é uma outra. É que nem você tocar um piano Steinway e tocar num Essenfelder. Os dois podem ser caldo inteiro, mas quando você. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa loja da Steinway em Orlando e toquei uma canção chamada Waltz for Deb do Bill Evans, toda a loja parou e veio me ver. Eu falei, pô, agora eu entendi porque que esse cara toca tão bem. Que é o piano. Olha a máquina que é esse piano aqui. Olha, é melhor remover que mandar para um exílio, porque é o seguinte, quando souberem, isso é o mesmo a matemática até hoje, um mau exemplo é uma maçã podre, contamina, dá Mas mau veja, exemplo para um monte essa de questão gente. de lugar de destaque. Estamos com carência Você vai de falar bons pro cara, exemplos. camarada, sai Poxa. não faz mais nada na vida, some. Isso Não, dá vai nenhuma trabalhar em alçada. outras áreas. Pra que quer a televisão? Pra que quer aparecer como pessoa que é exemplo? Não é exemplo. Só que acontece, tem um monte de gente com dozinho e fica fazendo... Para, gente. Uma pessoa desse tipo não pode estar no altar, não tem vida exemplar. Quando a igreja entender isso, é porque a maioria dos líderes ainda não percebe a seriedade disso. Porque Deus usa, eu digo... Não. Para mim isso não é questão. Eu sei que você não é assim, mas muitas pessoas são assim. Eu já vi. Muitos pastores eu já vi botar... A questão não é essa. Eu acho mesmo que ele não está em posição de provar. Entendeu? O que eu estou dizendo aqui não é nada disso. A questão aqui essa pessoa é não a tinha seguinte... nem que a gente está falando dessa pessoa. Porque essa pessoa não é exemplo pra nada. Entendeu? Não, o podcast pra tem mim, que levantar essas eu questões. sei. Mas eu digo, não é exemplo de nada. Que a gente vai analisar o caso e ver, foi um acidente, foi uma tragédia, foi uma coisa inevitável. Eu já vi muitas pessoas assim. A única coisa, sabe, Sara, só que 4 vezes que eu tenho sendo medo pastor, que uma atitude gente, de todo mundo ficar por batendo favor. no cara só vai afastá-lo mais. Mas, entendeu? pelo amor de Deus, pastor, que amor, é muito amor, é lindo demais esse amor de pastor. Gente, não é assim não, pastor, a coisa já é antiga. Olha o Lene negócio rindo é lá. antigo. Fala, Lene. Vamos bafar o caso, o negócio aí a coisa não é de agora. Deixa nos comentários pra eu saber. Ajuda eu chegar nos 100 mil seguidores e deixa o dedo no like, hein? Abraço sagrado, BS Bernet.